Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, muito bom dia, muito bom dia. No momento, sábado, dia 9 de agosto de 2025, horário 3h31 da madrugada. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro. Estamos nas operacionalidades já todas monitoradas e sendo neste momento já executadas, onde a extensão de toda a Avenida Brasil, toda a extensão da Avenida Brasil, ela se encontra monitorada por tropas especiais, drones e todo o componente cibernético a detectar volumes de milicianos em galpões. Então nós temos uma vasta quantidade de milicianos, saída de Dia dos Pais, dos presídios, aos quais eles se deslocaram para esses galpões na extensão da Avenida Brasil. Lá eles se encontram aquartelados. Todos estes galpões estão monitorados, todos estão sendo observados neste momento, porque eles querem deslocar centenas de toneladas de cocaína, fentanil, cristal, LSD, anfetamina, maconha, carga muito grande, que estão querendo embarcar em navios que se encontram no porto, ou seja, nas costas do Rio de Janeiro, para serem transportados para norte e nordeste. Torno a repetir, a extensão de toda a Avenida Brasil, ela está monitorada por drones, está monitorada por câmaras termobáricas, que detectam a presença de quantidades de milícias operacionais que estão aglomeradas em galpões na extensão de toda a Avenida Brasil. Então, toda a força tática de inteligência já se encontra em posição. Eles são especialistas, você não vai conseguir observá-los a olho nu, né? Porque eles têm armas de alta precisão, fuzis de 400 balas com lunetas e tiro certo a 200 metros, 300 metros. Ou seja, eles não precisam estar monitorando as ruas, porque eles já estão monitorando com drones em toda a extensão
da Avenida Brasil. E com câmeras, eles conseguem monitorar todo o deslocamento de tropas milicianos, também de saidinha do Dia dos Pais, que estão nesses galpões para deslocar centenas de toneladas de drogas a serem tiradas do Rio de Janeiro, já que a presença dos Mariners e de todo o componente de especialistas ao combate do narcotráfico se encontram no porto do Rio de Janeiro e que eles já, antes de chegar às embarcações, eles já estavam presentes e monitoraram todo este deslocamento de drogas que foram e estão aguardando a serem transferidos para embarcações nas costas, ao longo, a extensão da Avenida Brasil, a toda a extensão da Avenida Brasil, que margeia as águas do Atlântico para deslocar centenas de toneladas de drogas que vão ser transferidas porque já está estabelecido o confisco do narcotráfico no Atlântico destas milícias, 88 facções do narcotráfico, do Comando da Capital, do Comando Vermelho, do Amigo dos Amigos, todos eles. Então, já tudo monitorado. Então, neste momento, qualquer movimento vai haver um confronto nunca visto antes. Então vai chover bala, porque cada armamento dos especialistas compõe em 400 balas cada carregador. Entenderam? Com precisão de 300 a 400 metros, com visão noturna. Então tudo está sendo monitorado na extensão da Avenida Brasil, porque eles têm que tirar a droga do Rio de Janeiro. Então você que não tem nada a ver com isso, ou que caiu de idiota, foi convidado para participar de cheirar uma rapa, fumar um bagulho com o seu fornecedor e ajudar a carregar material para ser deslocado na Avenida Brasil para tirar a droga da cidade do Rio de Janeiro, não proceda, sai de fininho, vai embora, não vai para esse local, porque já foi detectado todo esse procedimento. Deixem a droga onde está, porque está tudo monitorado. Os especialistas já não tiram o olho da droga, ou seja, perderam as toneladas de droga, vocês já as perderam, ou seja, já está tudo confiscado. Salvem as suas vidas, porque vocês vão ser abatidos. Não tem peito, não tem como confrontar os especialistas na guerra contra o narcotráfico. São vários especialistas em todos os pontos do Atlântico. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela vai ser limpa das drogas. Então saiam de onde vocês têm acautelados nos balcões, onde vocês têm acauteladas as drogas, deixa as drogas aí, deixa os fuzis aí, rapa fora, se manda. Não sei se você tem alguma coisa devendo à justiça, pega um ônibus
pega carona, se manda do Rio de Janeiro porque fedeu. Fedeu, tá todo mundo já com centenas de militares, cento de mil, ou seja, mais de 100 mil militares. Ocupa 1.500.000 pessoas. Todos especialistas com metralhadoras que tem 5 a 6 carregamentos, cada carregamento são 400 balas. Então imagina, cada carregador, 400 balas, eles levam na mochila mais de 50 e aquilo não esquenta, visão noturna, e eles têm posicionamento para todos os galpões, na extensão da Avenida Brasil, que margeia o Atlântico e também as comunidades ali da Maré, aquela área toda ali. Sai fora, se manda porque fedeu. Perderam as cargas, deixa também os armamentos, porque quem for detectado é detectado pela posição do corpo humano, ou seja, o corpo humano emite a temperatura, e essa temperatura eles têm visão noturna, e também eles têm a detecção de metal, que são os fuzis, ou revólveres, pistolas. Então deixa tudo, meu amigo, porque o bicho pegou. Sai fora do Rio de Janeiro, que esta madrugada, 3 da madrugada, 42 minutos, está tudo tomado. Temos a ordem de prisão do mandante e assassino que matou o prefeito Daniel de São Paulo. Ele é o mandante, ele pagou a extorsão, o processo estava arquivado e ele foi desarquivado, e agora a prisão ela é imediata do Luiz Inácio Lula da Silva e também várias lideranças de sindicatos que procederam com a morte do prefeito Daniel. Foi torturado, morto, e que todo o acerto com o Supremo Tribunal Federal se fez na orla marítima da Barra da Tijuca, onde eles tomaram o depoimento do Sombra, que também já morreu, e que os ministros do Supremo Tribunal Federal foram todos filmados com câmaras áudio e vídeo, e que também estão no inquérito do Celso Daniel, prefeito de São Paulo. E a captura é imediata de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se encontrava no Acre, ele não foi para os Estados Unidos, não foi para o México, e, claro, todo mundo está vendo que as posições de combate aos cartéis de Sinaloa, ao cartel do Golfo, ao Comando da Capital, ao Comando Vermelho, às Farc, ao ELN, ao cartel de los Trucha, também dos cartel dos Soles, todos operacionalizando no Rio de Janeiro, já que se estabeleceu a presença de Maduro na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, onde também se acautelou Bin Laden. Bin Laden, ele é terrorista, procurado mundialmente, ele se escondia na cidade de Búzios. Ou seja, que este relacionamento ele é antigo com a Al-Qaeda e também com o Irã, do Ayatollah Khamenei,
cujo líder é o Alckmin e é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós já estamos procedendo à prisão em flagrante. O mandante da morte de Sérgio Daniel, o prefeito de São Paulo, já está, todos eles conhecidos, já determinados, entendeu? Então agora já é colocado este comportamento. Não tem como haver um confronto. Não faça um confronto com as tropas especiais americanas. Eles têm ordem de abate. São campeões de tiro ao alvo. Eles praticam diariamente tiro ao alvo. Eles são treinados, altamente treinados, ao combate do narcotráfico. E isto tudo está sendo feito à extensão ao longo da Avenida Brasil, onde as cargas acauteladas em galpões estiveram aguardando o embarque em navio para levar para o Nordeste. São centenas de toneladas de fentanil, crack, cocaína, maconha, êxtase, anfetamina, cristal, tudo que estava acautelado no estado do Rio de Janeiro, agora já é conhecido e já todos estão tomando as posições. Então, deixe as armas, deixe os fuzis, deixe os revólveres, as pistolas, sai correndo agora, porque já está tudo monitorado. Está todo mundo de bituca com drones, com visão noturna. 3 horas da madrugada, 47 minutos. E estão já à captura de Luiz Inácio Lula da Silva por ser o mandante. Ele pagou propina, ele está envolvido, ele responde a esse crime de assassinato, não só esse, vários. E está todo mundo do sindicato envolvido e as prisões estão sendo feitas neste momento. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na função corregedor-geral, na investigação de 196 países do narcotráfico, nos planos quinquenais de funcionários públicos que têm cargos de governador, prefeito, têm cargos de ministros de Supremas Cortes em 196 países, todos já com toda as suas todo o protocolo, né? todo o processo internacional. Então, nesse processo tem do Sérgio Daniel, prefeito de São Paulo, os mandantes, tem ministro do Supremo Tribunal Federal, tem também representantes da Polícia Civil, tem também representantes da Polícia Federal, do Ministério Público, que fizeram reuniões na Orla Marítima, à época, com o Sombra. O Sombra foi testemunha, que acabou morta também, como várias outras testemunhas. Até os garçons que serviram o jantar na churrascaria foram todos eliminados, delegados, peritos, foram todos exterminados, a mando deste Luiz Inácio Lula da Silva, assassino, traficante,
e ele está desesperado. Ontem não deixou um só momento de agredir e querer estabelecer os seus sócios a que tomassem providência. Ele incriminou o Alcolumbre, o Hugo Mota, incriminou ao líder da Casa Civil. Está todo mundo pego. Não adianta fugir, não queira se evadir de Brasília ou do seu estado. Você está sendo monitorado pelas tropas especiais, os SEALs, treinamento da CIA, treinamento da DEA, treinamento e também as tropas do Mossad, do FBI, todos já com os seus alvos, o seu maço de cartas com fotografias, o seu endereço, o seu RG, a sua filiação, o endereço de todos os seus parentes e os mapas, tudo como corresponde à captura de vocês. Começamos já pelo Rio de Janeiro, no dia de hoje, dia 9 de agosto de 2025, horário 3 horas da manhã, 51 minutos. Torno a repetir, deixem as cargas de cocaína, de anfetamina, de fentanil nos galpões, deixem os fuzis, as metralhadoras, as pistolas, os revólveres, porque vocês estão sendo monitorados por drones, com visão noturna, com detectamento de metal. Vocês olham para cima, não vê nada, porque eles estão em alta altura, eles estão lá em cima. E de lá eles estão monitorando todo mundo e eles estão vendo todos que fizeram saidinha do Dia dos Pais e que se encontraram nesses galpões para fazer o carregamento em carros, em como se chama? Lotação, ou seja, ônibus de linha, também ônibus escolares, vans. Todos vocês, sai fora porque vai ser uma matança, vai jorrar sangue pra cacete. E isto tudo nesta madrugada. 3 horas da madrugada, 52 minutos. Em toda a extensão da Avenida Brasil. Vocês têm que se aposentar. Não podem mais viver dessa vida. Porque vai ser tudo monitorado. Vocês que estão devendo, vai haver uma procura por todos os foragidos, assassinos. Vai ser uma limpa geral. Coisa que nunca ocorreu no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Vai ser um exemplo a ser seguido. Entenderam? Estou sendo claro? Então, este relatório é para os generais em campo, encarregados para evitar o confronto armado, porque qualquer um pode ser alvo. Qualquer babaca, qualquer um que estiver numa feita rave e você não tem nada a ver, está com uma lata de cerveja, está com um secador de cabelo, está com uma furadeira, vai ser alvo. Então sai fora, fica bem quietinho, engavetado na tua casa, não abre a porta, porque o bicho pegou. Hoje, 3 horas da madrugada, 54 minutos, em toda a extensão da Avenida Brasil. A procura é Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Alcolumbre, Hugo Mota, vários senadores que são do narcotráfico, tem fazendas de narcotráfico. O total das fazendas são 10 mil fazendas. 10 mil fazendas do narcotráfico, mais de 9.800 ONGs do narcotráfico de diferentes bandeiras de diferentes países, todos já localizados,
Tudo isto com catálogo, fotografia, RG, endereços, parentes, tudo já com a procura de vocês. Não façam resistência porque eles têm ordem de atirar. Qualquer gesto. Você disse, peraí que eu vou botar a mão para pegar meu documento, para pegar o meu telefone celular, para pegar... Fez um movimento, meu amigo, leva a bala. Entendeu? Não é como aqui que nego... coitado, ele foi pegar o documento. Ele estava desarmado. Não, ele se mexeu. Se mexeu, tomou tiro. Entendeu? Se mexe, toma tiro. Te pegaram, se joga no chão, estica os braços, estica as mãos, fica com a cabeça olhando para o chão, não reage, fica quietinho até eles chegarem. Porque do contrário tu vai levar tiro certeiro na cabeça. Tá ouvindo? Tô sendo claro? Ótimo. Para evitar a morte de civis e poupar a vida de vocês, seus idiotas. E estamos à procura quem dedou vocês. Quem dedou vocês foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele, para fugir, ele entrega toda a operacionalidade. Então entregou hoje a operacionalidade do Rio de Janeiro. Ele falou, escuta, que é isso que estão querendo me prender? Por que estão querendo me levar preso? Eu sou presidente do Brasil. Não, tu não é o presidente do Brasil, tu é um sósia mascarado que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Você se entrega ou você está morto? Olha, peraí, me dá um tempo. Eu vou entregar a carga hoje. Vai ser deslocado todo o carregamento de centenas de toneladas de pó, de fentanil, de crack, de maconha, que está nos galpões ao largo da Avenida Brasil, que faz margeamento com o Atlântico, onde vai ser embarcado e vai ser levado para o Nordeste. Então, meu amigo, entenda, ele dedou vocês, esse filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Olha que filha da puta, hein? Tá entendendo, Marcola? Tá entendendo, Fernandinho Baramar? Olha que filha da puta, hein? Então, esse filho da puta entregou vocês. E ele, nós estamos caçando ele. Ele passou pro lado, porque lá do Acre, para você ir para Guadiana Francesa, é um pulo, entendeu? E lá não tem ponte. A ponte foi inaugurada, mas não deixa trafegar. O único que conseguiu atravessar a ponte foi o Lula. Ainda não foi inaugurada. Então, nós estamos em cima dele. Tá entendendo? Mandante da morte do Celso Daniel, prefeito de São Paulo. E a delação e todo o procedimento jurídico foi guardado, arquivado pela polícia e agora tem a ordem de captura de Luiz Inácio Lula da Silva. Caiu a casa! Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e o PT e a puta que o pariu. Viralizem isto o máximo possível. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone, 5521-99742-0789. Torno a repetir, estamos já na captura e procedimento para prender não vai ninguém preso, vai ser todo mundo morto. Entendeu? Porque é confronto, é tiro ao alvo. Não tem isso de prender. É tiro, pala e porrada, entendeu? Bomba e o cacete. Para evitar isso, eis o relatório.
deixa as cargas de cocaína, deixa as toneladas nos galpões. Vocês foram monitorados, todos vocês, exército, milicianos, facções, todo mundo, vocês foram acompanhados por drone, com infravermelho. Vocês têm que deixar os seus fuzis, as suas pistolas, os seus revólveres, porque isso denuncia onde vocês estão. E sai fora, se manda daí, porque vocês são alvos. Hoje, dia 9 de agosto de 2025, horário 4 horas da madrugada. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na função arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga, no cargo juiz corregedor arbitral internacional, na investigação de 196 países, cleptocracia, sociedade de ladrões da ONU, que se estabeleceram e quiseram dar volta à máfia, ao narcotráfico destes senhores das drogas. E todos eles se sentiram prejudicados, muitos foram mortos, eles não, o chefão não. Quem foram mortos foram os seus terratenientes, seus distribuidores. Então eles falaram, que porra é essa? E aí eles são muito ardilosos, né? E disseram, bom, e agora o que você vai fazer, ô presidente do Brasil? Eu vou mandar o meu distribuidor que trabalha para mim para fazer o monitoramento e a distribuição da droga. Perfeito! Entendeu? Então agora chupa que é de uva. Por favor, viralize isto o máximo possível. Fiquem com o senhor Yahushu Ahom Merushihaim. Nos ajudem. Gratidão. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Na sequência, iremos assistir às matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapman envia para o Mestre Dinho todos os dias. Hoje, dia 9 de agosto do ano de 2025. A seguir. Meus amigos, acabou. Agora tudo veio à tona. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes passam mal com a notícia de que seus bens foram bloqueados na Europa. Em meio ao choque e à pressão internacional, um dos ministros tenta recuar. Mas o cerco já está fechado e as consequências podem ser devastadoras. O jogo virou e o desfecho promete ser histórico. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. A próxima vai ser a senhora mulher de Moraes, né? E Barroso pode se preocupar bastante também, e mais alguns outros e outras autoridades, como está no burburinho, né? Porque não é uma coisa feita de uma hora para outra. Há inquéritos, digamos assim, fazem um processo no Departamento de Tesouro para saber tudo que possa justificar a lei Magnitsky. E nós temos Sergueis Magnitskys, entre os do 8 de janeiro, exemplos por aí, né? Além do Clesão, né? As injustiças, as torturas, aquelas classificadas por Gilmar Mendes como tortura, que a pessoa fica no isolamento, é ameaçado o pai, a mulher, a filha mais velha, né? Isso aconteceu com o Serguei Magnitsky lá na Rússia. E a lei é para punir as pessoas que agridem os direitos humanos de outras pessoas em qualquer lugar do planeta. Punir com lei americana,
né? Não entra na lei brasileira, mas o que tiver consequência vai ser atingido. E certamente o encarregado de negócios, né, teve mais motivos para fazer mais um relatório e mandar para o Departamento de Estado em Washington, né, alimentando os subsídios para a aplicação de mais, talvez, uma dose da Magnitsky. Só começo complementando o que o Rodrigo falou, né? Ele falou em follow the money, né? Eu acho que o Trump tá usando o francês chercher la femme, né? E é o que se comenta aqui em Brasília. O radar que está com as antenas voltadas para o Supremo mostra que há essa expectativa, né? É um escritório importante, uma banca importante de advocacia. Como o Rodrigo lembrou, né, eu cito muito o meu avô. Meu avô trabalhou muito com a justiça, como perito de atos judiciais. Ele era guarda-livros, e ele sempre me falava das questões éticas, né, que jamais um escritório de advocacia que tivesse um parente no tribunal poderia ter alguma ação naquele tribunal, né? E eu estou vendo isso, o Brasil aceita uma coisa dessas, né? É incrível como a gente aceita passivamente algo que, eu não vou falar em imoral, vou usar o eufemismo, vai contra a ética, né? Então há essa expectativa de pegar a esposa, a mulher do ministro Moraes, e também o radar lá do Supremo diz que o ministro Barroso, por causa disso, por causa da queda do visto da família, está preocupadíssimo, seria o maior preocupado entre os ministros do Supremo que foram atingidos pela quebra de visto, né? Ele está sentindo, né, aquela declaração dele, ele foi muito veraz, né, ou ingênuo, ou sincero, ao dizer que pediu ajuda dos Estados Unidos para combater as questões de fake news na campanha eleitoral. E aí a gente fica sabendo pelo Lava Toga 2 que havia um escritório de investigação criminal que não era da polícia, era do Superior Tribunal Eleitoral que seguia ordens de um ministro do Supremo, né, para fornecer dados para prender as pessoas do 8 de janeiro. Isso é terrível. Houve o depoimento do Mike Bentz aqui na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né, confirmando o que o ministro Barroso havia revelado, ou confessado, né, sobre a ajuda americana numa campanha eleitoral, através da USAID, ou USAID, seja lá como for, com CIA atrás e agências aqui do Brasil que espontaneamente, por razões ideológicas, combatiam só um lado. Hoje eu ouvi de um ministro de Tribunal Superior falar isso, que a lei tem que ser aplicada igualmente na justiça eleitoral a todos os lados. Isso é uma exigência da lei, da justiça, dos princípios de justiça. Eu acho, opinião minha, que o Trump está com algumas perguntas no ar e ele quer fazer essas perguntas ao deputado Eduardo Bolsonaro, né, para se sentir um pouco mais próximo do ambiente brasileiro. Porque é difícil para uma cabeça americana, com toda a tradição de justiça americana, da política americana, ser confrontado aí com o nosso tropicalismo. Agora eu percebi uma coisa. Os ministros do STF, a imprensa, a esquerda, não faziam a menor ideia do que era essa tal lei Magnitsky. Magnitsky, a pronúncia correta, tá? Eu estou impressionado da forma que eles subestimaram o impacto, a magnitude e a amplitude desta sanção. E ao longo dos dias é que eles começaram a entender a gravidade disso. Eu vou te falar que eu acho que agora, hoje, sábado, é que eles sentaram para entender a merda que eles entraram. Lá no início, teve um ministro que falou assim, acho que foi Gilmar Mendes ou Barroso, não foi Gilmar Mendes, nós sempre teremos Paris. Se eles não pudessem, eles achavam que só não poderiam ir aos Estados Unidos. O advogado do Donald Trump
que se você não conhece ele, não acompanha no X, eu sugiro que você o faça, tá? É uma fonte fiel da informação e você já consegue meio que ver com antemão o que está vindo lá dos Estados Unidos. É o Martin DeLuca. Segue ele depois aí, ó, Martin DeLuca. Ele postou isso aqui hoje, por volta das 5 horas da tarde. Porque começou a sair, primeiro, deixa eu explicar, começou a sair um boato de que as contas do Alexandre de Moraes e as propriedades, o patrimônio deles na Europa também estavam sendo bloqueados. Peraí, na Europa também? Muita gente não estava acreditando. Quando eu vi isso, eu pensei, cara, não, na Europa, os bens dele vão estar bloqueados na Europa também? Então, escuta isso aqui. Vou colocar a tradução aqui para você ver o que esse cara colocou. É o advogado Donald Trump, tá? Bancos europeus estão supostamente congelando os ativos do Alexandre de Moraes após a imposição de sanções americanas. Surpreso? Não fique. Isso é normal. Bancos globais, especialmente na Europa, congelam ativos rotineiramente após a designação de sanções da OFAC, mesmo sem a ação da União Europeia. Por quê? Porque arriscar o acesso ao sistema do dólar americano é suicídio financeiro, que é um recado para os bancos brasileiros. Ao escolher entre Moraes e o acesso ao sistema financeiro americano, é seguro presumir que os bancos não escolherão Moraes. Durante anos, Moraes congelou os bens de vítimas que atacou por meio de discursos políticos postados online, inclusive por usuários americanos em território americano. Agora, ele está experimentando o próprio veneno. Bem-vindo às consequências reais das sanções dos Estados Unidos por violações repetidas e sistemáticas dos direitos humanos. Aí muita gente começou a encher o saco. Isso não é verdade. Ele foi e colocou isso daqui, ó. Tradução. Não só é verdade, como é prática padrão. Não só é verdade, como é prática padrão. O que dá para entender aqui? Gilmar Mendes, ele é praticamente, ele mora em Portugal e nas horas vagas ele vem trabalhar no Brasil. A vida do Gilmar Mendes é em Portugal. O patrimônio do Gilmar Mendes está na Europa, está em Portugal. Portugal fica na Europa. Olha a gravidade. Gilmar Mendes, que era o que mais brigava, esbravejava, fez um discurso absurdo, xingando todo mundo, xingando Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. O patrimônio dele fica na Europa. Gilmar Mendes é um cidadão português, quase um cidadão europeu. E ele é o cabeça disso tudo, tá? Diz as más línguas que ele que colocou o Alexandre de Moraes para ser a ponta de lança. Olha, você vai aí, rebenta todo mundo que nós segura aqui atrás. Será que vai continuar segurando? Essa informação, ela é gravíssima. Para esse grupo, ela é gravíssima. Eu não sabia disso. Os bancos da Europa também vão bloquear o cara. Os ministros do STF têm contas na Europa. Imagina uma coisa dessa, o cara tem dinheiro lá, vai ser bloqueado. Rapaz, o Gilmar Mendes, quando descobriu isso, ele deve ter pulado de uma altura, falou assim, onde foi que eu fui me meter? Não tem outra saída para esse pessoal. Eles podem esbravejar, eles podem fazer o que eles quiserem, como eu disse, podem prender algumas pessoas aqui, vai ter busca e apreensão, a gente já está esperando isso já é normal do Moraes. Mas as consequências das suas ações serão terríveis, drásticas, irreversíveis. Tudo pode voltar ao normal. Tudo. Na minha opinião, se o STF larga a mão do Moraes, deixa o Moraes quieto, Moraes vai ter que sair do STF, não tem como ele ficar mais, impossível. Eu acredito que tudo se acalma. Eu acredito que tudo pode voltar ao normal. Mas como vocês sabem, eles estão tão inebriados de poder há tanto tempo, cercado de um receptáculo de puxa-sacos impermeáveis, que eu acho que eles não vão ouvir mais nada da voz da razão. Vai ser terrível. Se tudo continuar nesse caminho, em breve nós teremos a maioria dos ministros da Suprema Corte brasileira sancionados por uma lei que foi criada para punir terroristas, traficantes e violadores de direitos humanos. Como que vai ficar a credibilidade dessa corte diante do mundo?
Algo muito sério aconteceu nas últimas horas. Dentro do STF, o clima é de pânico. Ministros estão divididos, sem saber se salvam o Moraes ou salvam a própria pele. Gilmar Mendes, mesmo visivelmente nervoso, já apareceu, deu uma entrevista e revelou mais do que ele queria. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram convidados para uma nova audiência. Trump quer saber o que está acontecendo no Brasil novamente, e essa audiência pode mudar tudo. E o pior de tudo, meus amigos, Donald Trump acaba de assinar uma decisão que pode acabar com o Lula, destruir a esquerda na América Latina. Ele está abrindo caminho até para operações militares. O tabuleiro da política internacional mudou e o Brasil está bem no centro das ações. Eu quero mostrar para vocês tudo o que está acontecendo, mas claro, antes só peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá? Manda aí nos grupos do WhatsApp, Telegram, onde você puder. O povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo. E claro, se inscreve aqui nesse canal. Você se inscrevendo, você recebe aí notícias todos os dias, notícias que estão acontecendo no momento, então é muito importante, tá bom? Primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, sem enrolação, meus amigos, é que os ventos realmente estão mudando. Essa nova decisão dos Estados Unidos está fazendo o povo aqui no Brasil acordar, e até o Hugo Mota, que tanto protege o STF, que tanto protege a esquerda, agora já começa a falar que o 8 de janeiro não foi um golpe, não foi algo organizado, e sim uma baderninha. Olha só o presidente da Câmara falando. Preciso ter temperança, serenidade, equilíbrio, para que essas questões elas possam ser construídas da melhor maneira possível, respeitando a maioria da casa, dialogando com o próprio Senado. Temos também procurado dialogar com o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu tenho tido uma boa relação com os ministros, que respeito, que entendo também o momento que o Supremo está vivendo. O que aconteceu no 8 de janeiro não foi simples, foi um ataque às instituições do nosso país. Não estou aqui defendendo o que aconteceu no 8 de janeiro, longe de mim. Foi uma tentativa de golpe, presidente? Eu vejo, Tainá, como um ataque às instituições do nosso país. Não acho que foi feito de forma organizada, mas foi uma grande baderna. As instituições foram atacadas, foram destruídas, e isso não pode se repetir. Esse é o sentimento que eu vejo dentro da casa. Como também tenho dialogado com o Poder Executivo, mantendo essa equidistância, essa independência, mas tenho também uma boa relação com os ministros do governo, com o próprio presidente Lula, e seguirá dessa forma o nosso comportamento, sempre apostando no diálogo como a melhor forma de resolver aqueles problemas que até poucos acreditam que o diálogo resolve, como foi o caso dessa semana. Poucos apostavam que daria certo aquela nossa construção política, e ao final eu penso que aconteceu da melhor forma possível, com os trabalhos sendo retomados, sem precisar agredir, ferir nenhum parlamentar ou nenhum daqueles que participaram do movimento que aconteceu. Então aqui a gente consegue ver, o Hugo Mota aí meio em cima do muro, não sabe se defende o STF, se defende o povo do 8 de janeiro, mas aqui já não se trata de golpe, Fala que foi uma baderna, foi um ataque às instituições, claro que não pode acontecer de novo, mas não foi tudo isso aquilo que eles estão tentando imputar. Então realmente, ainda mais depois, da nova vaza-toga que vazou as conversas lá dos auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, onde mostravam como eles selecionavam essas pessoas, com base em post em rede social, em posição ideológica. Então, os Estados Unidos está vendo o que está acontecendo, já deram novas declarações sobre as consequências que vão sofrer, e a gente consegue ver até o Hugo Mota aqui, já tinha parado com o assunto da anistia, não ia pautar, agora começa a voltar a falar que foi baderna e que precisamos olhar para isso. A gente consegue ver, sim, ventos de mudança. Outra coisa que aconteceu, meus amigos, é que o TST terá uma sala VIP em aeroporto por 1,5 milhões, para que ministros evitem pessoas mal intencionadas. Então é isso mesmo que você está ouvindo. Os ministros, cansados de toda vez que eles são obrigados a andar na rua, a passar no aeroporto, a passar em algum lugar, eles sofrem ataques, Ataques, é o que eles dizem, mas é o povo brasileiro cobrando, porque o que eles estão fazendo é uma sacanagem com a cara do povo brasileiro. Então agora eles decidiram que nos aeroportos aqui do Brasil, os ministros terão uma sala exclusiva, com mordomias, com muito dinheiro investido meu e seu, para que eles não tenham mais essa visitinha de pessoas mal intencionadas, que eles não tenham que escutar o calor do povo brasileiro, sentir o calor do povo brasileiro. Uma grande vergonha. Isso aqui é com o meu e com o seu dinheiro que eles estão fazendo. Sala VIP em aeroporto. Uma grande vergonha. E olha só, pessoal, o Eduardo Bolsonaro explica
a gravidade da vaza-toga. Tem muita gente que não tá dando muito moral pro que tá acontecendo, mas o que foi vazado escancara como o STF trabalhava pra perseguir a direita, pra perseguir o Bolsonaro. Olha esse vídeo aqui muito grave do Eduardo Bolsonaro, onde ele mostra um vídeo do próprio Barroso confessando. Olha aí. O Moraes, ele não fez o que fez sozinho. Ele fez para, ele capricha. E agora veio à tona essa audiência com esse vídeo. Então, dando continuidade, o Barroso está aqui se gabando que ele derrubou 200 perfis nas redes sociais durante as eleições de 2022. Então, essa audiência do Mike Pence revela, escancara como o STF trabalhava. E outra, eles que estão tão dizendo, né, sobre soberania, que os Estados Unidos não pode interferir em outro país, onde já se viu essas coisas que estão acontecendo. Meus amigos, o Barroso diz aqui que eles estavam censurando perfis com a ajuda dos Estados Unidos, com dinheiro dos Estados Unidos, estavam financiando, os Estados Unidos financiando a censura, a perseguição política que estava aqui acontecendo no Brasil. E lembrando, né, nos Estados Unidos na época, o governo era o governo Biden, governo esquerdista. Então, todo esse papinho de soberania, não sei o que, de autoridade, meus amigos, puro papo fiado. Eles são hipócritas porque quando precisaram da ajuda dos Estados Unidos, receberam dinheiro e censuraram sim. Perseguiram o povo da direita. E não só o Mike Pence traz mensagens e documentos. Nós temos até vídeo do Barroso. Porque antes ficava assim, né? Não, mas o Mike Pence está explanando aí, mas pode ser conversas inventadas, pode ser documentos falsos, ele pode estar mentindo, porque que a direita é assim. Tudo que a direita denuncia é mentira, é fake news. Mas e agora com o vídeo do Barroso? Hein? Aqui, ele tá falando que sim, teve ajuda do governo americano, eles foram importantes na censura. Bom, tá aqui escancarado. Quem não quer ver é porque não quer mesmo. Se você não vê é porque não quer abrir os olhos. Porque isso aconteceu no Brasil. E olha só outra coisa interessante que aconteceu, meus amigos. O STF, esse judiciário maravilhoso que trabalha tanto pelo povo brasileiro, agora aprovou orçamento de 1 bilhão. Para 2026, com aumento de gastos para a segurança. É isso mesmo que você está ouvindo. 1 bilhão em um ano para 11 ministros. Vai dar aí 100 milhões para cada, mais ou menos, 90 milhões. É isso mesmo que você está escutando. Eles próprios foram lá, formaram maioria e decidiram que precisa de mais imposto, precisa mais do meu e do seu dinheiro para bancar suas mordomias, sua segurança e tudo mais. Que vergonha! O Supremo Tribunal Federal, em um momento como esse, a gente aqui denunciando, mostrando as coisas erradas que eles estão fazendo, a patifaria com o povo brasileiro, eles vão lá e aprovam aumento de orçamento. Não, a gente precisa de mais dinheiro. A gente precisa de mais financiamento do povo brasileiro. Que vergonha, realmente vergonhoso. Outra notícia importante é que Eduardo Bolsonaro fala que Trump não irá reconhecer as eleições de 2026 sem Bolsonaro. E aqui ele explica o quão grave isso é para o Brasil. Olha aí. Olha, imaginem se esta pessoa for condenada e não puder concorrer no ano que vem. Eu falo isso porque às vezes, principalmente o pessoal da grande imprensa, coloca palavras na minha boca e diz que eu estou ameaçando as pessoas, né, ameaçando, olha, ele ameaçou o ministro do STF, né, grandes coisas ser ministro do STF. Sangue vermelho igual o meu. Quando morrer vai todo mundo para o mesmo buraco. Né? Mas eles ficam falando isso tudo, falando que eu estou ameaçando, mas na verdade eu estou alertando. Meus amigos, não achem que o Trump vá reconhecer uma eleição onde o líder das pesquisas, onde a pessoa que leva tanta gente para a rua sem ter rede social para chamar, sem sair de casa, sem diversos presidenciáveis ditos de direita comparecendo, esta pessoa não poder concorrer, eu acho até que é pior do que o caso da Maria Corina Machado na Venezuela, porque ela pelo menos concorreu como vice na chapa do Domingos Gonzalez. Mas isso daí vai arrastar o mundo inteiro para ver o Brasil numa situação igual a da Venezuela. E nesse momento, Deus queira não chegue, mas se chegar, a gente vai ter saudades de uma tarifa Moraes de 50%, porque vai ser o mundo inteiro dando tratamento de ditadura ao Brasil. Então o que ele diz aqui é muito grave, gente. Nós, se não dermos um jeito no STF, não conseguimos aprovar a anistia e pacificar esse país, no ano que vem,
quando eles estiverem, né, continuando com essa censura e essa perseguição, e o Bolsonaro não concorrer, nós vamos sofrer graves sanções. E são as mesmas sanções aplicadas na Venezuela. Países aliados dos Estados Unidos são proibidos de negociar com a Venezuela. E pode ser também proibidos de negociar com o Brasil. Aí o Brasil quebra, meus amigos. O Brasil vai quebrar. E quem vai sofrer não é o ministro Alexandre de Moraes. Não é o Lula, não é o governo, é o povo brasileiro. É eu e você, novamente, que vai sentir o peso da inflação, vai sentir o peso de ser um país ditador, um país isolado no mundo todo, um país terrorista. É para isso que estamos caminhando. Então por isso que eu trago esses vídeos aqui com muito fervor, porque a gente precisa acordar quantos brasileiros possíveis para entenderem o que está acontecendo no Brasil. Eu até peço para você me ajudar novamente a compartilhar esse vídeo, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é uma declaração do Gilmar Mendes, totalmente nervoso. Eles não sabem se eles salvam a própria pele da Lei Magnitsky ou eles salvam o Moraes. Continuam ali sustentando ele para ele não cair. Eles estão realmente em uma sinuca de bico. Olha aí. Gente, Gilmar Mendes está com problemas. De um lado, ele não quer tomar Magnitsky. De outro lado, ele não pode largar a mão do Alexandre de Moraes porque ele criou o Alexandre de Moraes. Com a Magnitsky às portas de Gilmar Mendes, ele tem que dar esse pronunciamento. Tomando cuidado para não se indispor com os Estados Unidos e tomar Magnitsky, e tomando cuidado para não se indispor com Alexandre de Moraes. Por isso que ele dá essa entrevista agora, literalmente de moral baixa. Quem já viu Gilmar Mendes dando entrevista antes, ele está irreconhecível nessa daqui. Efeito Magnitsky. Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. Ele tem que falar isso. Eu acabei de falar para vocês. Quem criou o Alexandre de Moraes foi Gilmar Mendes. Muitas pessoas não sabem disso, mas Gilmar Mendes é o homem por trás de Alexandre de Moraes. Em um momento que o Gilmar estava extremamente desgastado, lembram ele sendo xingado num cachorro quente em Lisboa? O Alexandre de Moraes é uma criação do Gilmar Mendes e é ele, Gilmar Mendes, que dá toda a proteção para o Alexandre de Moraes na corte. Então, nesse momento que o Alexandre de Moraes mais precisa de apoio, Gilmar Mendes deve isso a ele. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante... Claro, o Brasil deve muito, muito, muito a Alexandre de Moraes, né? Todo esse período, no período da Covid, no período do TSE. Período do TSE, olha só, é o período que o Brasil mais deve ao Alexandre de Moraes, é o período que ele esteve no TSE. Já dizia Tagliaferro, né? Depois, com todas essas questões, fake news, um trabalho desafiador. Tanto é que vocês veem, nós precisamos ressaltar isso, havia um plano. É chocante, a gente que é pacífico... A gente que é pacífico, olha só, moral baixa, irreconhecível. Vocês estão reconhecendo esse Gilmar Mendes aqui, ó? Nem parece ele, olha só, moral baixa, nem olha pra câmera. Nós que não queremos tomar Magnitsky, nós que nunca enfrentamos nada nem ninguém, nós que somos pacíficos, olha isso daqui. Vive uma vida normal há mais de 40 anos. A gente vive uma vida normal há mais de 40 anos. O que é viver uma vida normal para você, Gilmar Mendes, há mais de 40 anos? O Gilmar Mendes acabou de dizer. A gente que vive uma vida normal há mais de 40 anos. Nós estamos vivendo uma vida normal em que a sucessão política normal, perde-se, ganha-se eleição, vai... Irreconhecível, olha só, moral baixa, baixa, baixa. Para casa, disputa-se outra eleição, agora planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Pera lá, eu conheço da primeira página à última desse processo. Não existe plano de matar ninguém, não existe isso. Eu perguntei para o Mauro Cid, alguém ia morrer? Ele falou, não. Havia plano de matar alguma autoridade? Mauro Cid me respondeu, não. Havia plano de matar Lula, Alexandre de Moraes, algo? O Mauro Cid me respondeu, não. Isso acaba de ser reconhecido, confessado pelo general Fernandes.
General Fernandes não disse isso. Eu estive no interrogatório do general, ele não disse isso. Eu assisti. Não procede. Ele não disse isso. Toda vez que o Gilmar Mendes aparece na imprensa, toda vez, ele cria uma cortina de fumaça, ele cria uma narrativa. Gilmar Mendes, toda vez, perceba, toda entrevista dele, ele manipula a opinião pública. Sempre, eu já mostrei várias vezes isso. Gilmar Mendes é profissional em manipular a opinião pública. Está aqui se vitimizando, veja. Nós estamos salvando a democracia, nós estamos salvando a vida de autoridades que iam morrer, como disse o fulano. O fulano nunca disse isso. Olha só, uma pessoa que está lá assistindo o Globo News, né, que não acessa a rede social, olha uma notícia dessa e fala: meu Deus, o general confessou que ia matar o Alexandre de Moraes, sendo que não existe essa informação. Isso é fake news, Gilmar Mendes. Nós estamos falando de coisas, portanto, extremamente sérias. Não estamos falando de um passeio no parque. É extremamente grave. Então, é preciso que isso seja reconhecido e ressaltado. Isso daqui é o seguinte: preciso proteger o Alexandre de Moraes, sou obrigado, eu devo essa ao Alexandre de Moraes. O que ele está fazendo porque eu pedi para ele fazer, está fazendo por mim, eu devo essa para o Moraes. De outro lado, puxa, tomar a Magnitsky para mim não é nada bom. Pro Gilmar Mendes, a pior coisa que pode acontecer na vida dele é a Magnitsky. Porque todo mundo sabe que a vida dele é na Europa. A vida dele é em Portugal. Portugal é o lugar que ele gosta de viver. Se ele tomar a Magnitsky, tudo que ele construiu durante a vida na Europa, ele vai perder. As contas bancárias dele na União Europeia, vai perder. Contas bancárias, patrimônios em Portugal, vai perder. Vocês estão entendendo que ele tá com muito problema para resolver? Proteger Alexandre de Moraes e não tomar Magnitsky? Não tem jeito. Com essa postura de defender um sancionado, vai acabar tomando Magnitsky também. Tem que decidir. Ou vai ficar do lado do sancionado e vai tomar Magnitsky, ou larga a mão do Alexandre de Moraes de uma vez, dá ele ao impeachment, e daí se livra da Magnitsky e continua tendo suas contas bancárias na Europa, continua tendo suas contas bancárias e patrimônio em Lisboa. As duas coisas, Gilmar Mendes, mesmo com essa carinha de gatinho do Shrek, não vai ter jeito. Gilmar Mendes, tá feia a coisa, né? Tá cercando, o fecho está cercando para o Supremo Tribunal Federal. Os ministros estão em completo desespero, porque eles que sempre foram imperadores do Brasil, né? Tinha presidente na mão, tinha senador na mão, deputado na mão, tudo sob controle. Eles dominavam o país, mas agora surgiu uma nova coisa que está totalmente fora do controle deles, que é os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão fazendo um grande trabalho, porque eles estão denunciando para o mundo todo, estão fazendo o mundo todo assistir o que está acontecendo no Brasil. Saiu totalmente do controle a situação, e os ministros não sabem mais o que fazer. Ou salvam a própria pele, ou salvam o Moraes. E nisso, eles vão se afundando cada vez mais. Eu quero mostrar pra você um vídeo do Paulo Figueiredo, onde mostra o quão importante é o impeachment do Alexandre de Moraes acontecer no máximo até o ano que vem. Eu quero que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo, porque isso aqui é muito importante. O povo brasileiro precisa acordar. Olha aí. Agora, depois que entrar o próximo Congresso, a gente vai ter um Senado renovado, com 2 senadores, etc. Eu tenho até medo, porque você tem 2/3 do Senado com a tranquilidade de que só vão ter que enfrentar a população de novo em 8 anos. Por isso que eu acho que o ano do impeachment é o ano que vem. A gente está vendo uma mudança muito grande, significativa, no apoio do Alexandre. Isso não está restrito ao contexto empresarial ou financeiro. Até a mídia. Vê se vocês acham, eu mandei no grupo de pauta, acho que acabou não entrando, mas coloquem aqui para mim na tela, a Globo, notícia de que a Globo estaria mudando a sua linha editorial, abandonando palavras como extrema-direita. A Globo. Meu Deus, se a Globo tá soltando a mão do Alexandre, não vai sobrar ninguém. Vocês de casa, vocês que estiveram nas ruas no dia
no último domingo, eu falei que as ruas fariam diferença. O ambiente político mudou. Houve uma renovação na energia e na disposição da classe política em lutar pelas pautas mais importantes para o Brasil hoje, que são o quê? O impeachment do Alexandre de Moraes e a anistia ampla, geral e restrita. Dá para você começar a falar da prova dessa renovação em que nós, pela primeira vez, nós chegamos ao número mínimo de assinaturas para o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós chegamos às 41 assinaturas. Até o momento. Porque nós temos 41 senadores a favor do impeachment, 21 em cima do muro e 19 contrários. E nós nunca chegamos a esse número impressionante. E eu tenho que ser absolutamente sincero com vocês. Eu não acho que o impeachment vai acontecer agora. Pode deixar na tela ainda, Bruno. Eu não acho que o impeachment vai acontecer agora. Eu acho até que é mais importante, primeiro, você passar alguns avanços eleitorais, alguns avanços institucionais. O primeiro deles seria o fim do foro privilegiado, porque tira os processos dos deputados federais e senadores do STF. Você já vai ver a mágica nesse placar mudar drasticamente. E o segundo avanço, que eu cito sempre aqui, é a anistia. Porque a anistia enfraquece drasticamente o Alexandre. Fortalece o Bolsonaro, fortalece a direita e traz o Centrão com a expectativa do poder em 2026 para o lado de Bolsonaro. Para o nosso lado. Então, eu acho que nós chegamos num momento aqui isso aqui é absolutamente inacreditável. Isso aqui é absolutamente inacreditável. Mas antes de nós podermos avançar com o impeachment, eu acho que nós precisamos estabelecer certas bases sólidas. Não significa que não devam continuar lutando pelo impeachment, não. Aliás, eu diria até que eu tenho uma visão, pode tirar, Bruno, uma visão bem diferente de muita gente que está olhando para essa pauta do impeachment. E eu sempre falo, né, as pessoas têm, às vezes, falta de pensamento estratégico, ou às vezes até, força de vontade para fazer o que é necessário. Muita gente fica dizendo, não, impeachment contra o Alexandre nesse Senado atual é impossível. É impossível, tem que esperar o próximo Senado, nas próximas eleições. Eu, Paulo, vou na direção oposta. Eu acho mais provável que tenha impeachment nesta legislatura do Senado do que na próxima. E eu explico. No ano que vem, se você tem aprovado mudança de foro, ou seja, perda do poder de coação do Supremo sobre os senadores, e anistia, que vai permitir que a oposição fale livremente, vai fazer com que o Bolsonaro seja solto, etc, etc. E você tem um terceiro componente que pense nisso, 2/3 do Senado disputando a eleição. A maior parte, inclusive, dos senadores que não estão disputando a eleição já estão do nosso lado. Os 2/3 que estão disputando a eleição estão quase todos do lado deles. E aí o senador que quiser ser eleito com pauta número 1 impeachment do Alexandre de Moraes, com o circo da mídia, com o Globo mudando posição editorial, etc, etc, com Alexandre sancionado, vai todo mundo igual carniça em cima do Alexandre. Ciro Nogueira vai ser enxotado pela população, porque quem é de esquerda vai querer votar no cara que não apoia o impeachment e quem é de direita vai querer votar no cara que apoia o impeachment. Então não vai sobrar espaço para posição dúbia. Ora, só em São Paulo, você pensa, por exemplo, nós temos 2 senadores que não definiram a posição. O Jordano e a Mara Gabrilli. No Paraná, nós temos um, que é o Flávio Arnes. No Mato Grosso do Sul, nós temos a Soraya Trambique.
No Acre, a gente tem o Sérgio Petecão, que ainda não definiu a posição, e por aí vai. No Rio a gente tem o Romário, mas o Romário, o povo do Rio fez a cagada, com apoio do Bolsonaro, de reeleger para o Senado na última eleição. Então, vai ter o Flávio e o Portinho, que já estão do nosso lado. Agora, depois que entrar o próximo Congresso, a gente vai ter um Senado renovado, com 2 senadores, etc. Eu tenho até medo, porque você tem 2/3 do Senado com a tranquilidade de que só vão ter que enfrentar a população de novo em 8 anos. Por isso que eu acho que o ano do impeachment é o ano que vem. Entenderam a importância do impeachment do Alexandre de Moraes? É claro, eu queria hoje, você também queria hoje, agora. Vamos botar o impeachment agora, mas nós precisamos correr com isso. Vamos continuar pressionando, fazendo buzinaço, indo pras ruas, pressionando deputado, senador. A gente tem a maioria. A gente já teve a maioria no Congresso. Nós temos a maioria dos deputados. Agora, nós temos a maioria do Senado. Nós nunca tivemos. Em toda a vida no Brasil, nós nunca tivemos maioria no Senado a favor de impeachment de ministro da Suprema Corte. Então nós estamos mais perto do que nunca. Precisamos continuar pressionando para que eles consigam pautar esse impeachment e consigam aí a salvar o nosso país. E meus amigos, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, uma bomba atômica vindo lá dos Estados Unidos. O Trump deu checkmate final no Lula e em seus aliados da América Latina. Esses governos esquerda, que são mais narco-estado do que realmente um governo de país. Nós estamos vendo uma nova ação do Donald Trump, onde ele pode aplicar aí, né, operações militares contra os países aqui na América Latina. Lembram que os Estados Unidos veio aqui no Brasil declarar que o PCC e o Comando Vermelho seriam aí reconhecidos como organizações terroristas? Então, eles não vieram perguntar pro Lula o que eles achavam, não. Eles vieram avisar. O PCC e o Comando Vermelho nós reconhecemos como organizações terroristas. Olha isso aqui que o Trump está decidindo fazer com organizações terroristas aqui na América Latina. Assiste aí. Alguns dias atrás, Lula disse em um comício na frente de uma claque que se o Donald Trump estiver trucando, ele vai gritar 6. O que o Lula não sabia é que o Donald Trump acaba de gritar 12 com 4 zaps na mão. Eu não costumo fazer vídeos longos. Talvez esse vai ser um pouco mais longo que o normal, mas eu te peço para que você assista até o final. Você não vai se arrepender. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil. Veio uma bomba para destruir todo o sistema. Mas antes, eu preciso contextualizar o porquê que o Trump acabou de fazer é uma bomba para o sistema brasileiro. Vamos ver isso aqui, ó. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, preso do PCC grampeado. Ao longo da história, ficou inquestionável a aproximação do PT, da esquerda e de facções criminosas do narcotráfico. O PCC sendo uma das principais dela. O PT, o PCC e a morte de Daniel. Segundo Marcos Valério, a aproximação do partido com a organização criminosa começou nos anos 2000. Marcos Valério relata a relação do PT com o PCC. Aí vai, Moraes determina censura a reportagem sobre o suposto elogio de Marcola a Lula. Marcola, o chefe do PCC. E por que eu estou mostrando tudo isso? Por exemplo, visita da dama do tráfico no governo, do Comando Vermelho, o PT indo em áreas completamente dominadas pelo PCC e pelo Comando Vermelho, sem polícia nenhuma. Flávio Dino também entrando em área do Comando Vermelho. Visita do Lula à favela do Moinho, articulado com ONG ligada ao PCC. Por que de repente se tornou importante a aproximação do PCC, do PT e do sistema? O PCC hoje não é apenas aquele grupo de pessoas com fuzil na mão em áreas dominadas pelo narcotráfico. O PCC hoje tem advogado, tem procurador, tem deputado federal, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, ministros e até mesmo figuras da mais alta cúpula do judiciário brasileiro. O PCC hoje domina o Estado do Brasil. Qual é a relevância disso? Vamos lá. Agora eu trago para vocês isso aqui, ó.
Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Os Estados Unidos veio aqui para avisar o governo brasileiro que eles estariam, a partir daquele momento, considerando o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Eles passam a ser considerados como grupos terroristas. Qual é a relevância disso? Isso foi uma notícia, você deve ter visto, saiu em toda a imprensa, e aí o governo saiu em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Lula mandou emissários falar com o governo americano, implorando para que eles não passassem a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Por quê? Não é só porque eles são amigos do PCC e do Comando Vermelho. A partir do momento em que o governo americano começa a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas, o Donald Trump tem às suas mãos uma artilharia muito mais pesada contra o estamento brasileiro, falando até mesmo do Pentágono. Então, vou pegar isso aqui para você. O governo de Israel acusa a PCC de usar banco digital e criptomoedas para financiar terrorismo. Depois disso, saiu um relatório do Mossad, no Israel, mostrando como que o PCC hoje usa fintechs para lavar dinheiro e financiar Hezbollah, Hamas, Houthis, Israel Islâmica, Jihad Islâmica, que são os principais 4 grupos terroristas do mundo hoje. Agora, sai uma notícia que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui acabou de sair no The New York Times. Eu vou ler traduzindo para vocês, tá? O presidente Trump assinou uma diretiva secreta no Pentágono para começar a usar a força militar contra certos cartéis de grupo da América Latina, que a sua administração considerou como organizações terroristas de acordo com pessoas próximas ao assunto. A decisão de trazer o exército, o militar americano, para dentro da luta é o passo mais agressivo até agora numa campanha escalada dessa administração contra os cartéis. É um sinal de que o Donald Trump continua com muita vontade de usar as forças militares para executar o que primariamente pode ser considerado como o enforçamento da lei, né? Responsabilidade para curvar o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais. A ordem provê a base oficial para ações militares diretas no mar e em território estrangeiro contra cartéis. Oficiais militares dos Estados Unidos, do exército americano, né, das Forças Armadas, começaram a desenhar opções para como o exército, como o militar, as Forças Armadas poderão ir atrás dos grupos. Pessoas familiares com as conversas disseram, falando na condição de anonimato, falando na condição de anonimato, cadê o trem? Para discutir essas deliberações sensíveis. Vou te explicar agora. A partir do momento que o governo americano reconhece de forma oficial o PCC e o Comando Vermelho como um grupo terrorista, ele pode agora tomar ações militares direcionadas contra esses grupos terroristas, tanto no mar quanto em território estrangeiro. Ele está avisando o Brasil, a partir de agora, nossas ações militares terão a possibilidade de executar operações dentro do território contra esse grupo terrorista, que é o PCC e o Comando Vermelho, que se tornou um câncer no mundo. Nós tivemos recentemente o presidente da Argentina dizendo que o PCC já está invadindo a Argentina, o PCC já está na Europa e o PCC já tem ramificações dentro dos Estados Unidos. O Comando Vermelho, o PCC, esses grupos amigos do governo que financiam políticos da esquerda, agora se tornaram alvos do exército americano. Só para você entender a gravidade disso, sabe esses ataques cirúrgicos que acontecem em países do Oriente Médio que financiam e protegem grupos terroristas, como no Líbano, no Irã recentemente, com aquelas bombas, na Síria, esses lugares que apoiam, protegem, escondem grupos terroristas, esses governos,
Eles agora terão que aguentar, eles aguentam os Estados Unidos fazendo invasão e ataques diretos, mísseis teleguiados em quartéis generais e em áreas que são de controle desses grupos terroristas. Preste atenção, né, no que isso significa, só para você entender por que esse vídeo é mais longo. Essa ordem que o Donald Trump assinou, que agora ele reconhece os grupos, as facções criminosas da América Latina, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas, dá a ele agora a prerrogativa de mandar ações militares, mísseis teleguiados de precisão cirúrgica, contra agentes do PCC e do Comando Vermelho. Olha, presta atenção nisso. Ele vai agora em cima justamente da base da esquerda, que nós todos sabemos, a esquerda é financiada pelo narcotráfico, né? O Marcola faz declaração de apoio ao Lula, o PCC diz que tem diálogo com Lula, e tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Eu não preciso de falar mais. Como que vai fazer? Gente, o PCC tem gente, tem advogado, tem juízes, tem promotores, procuradores, tem deputados federais, tem senadores. O PCC domina o Brasil e agora o PCC arrumou uma briga gigantesca. Donald Trump acabou de gritar 12 e apresentar 4 zaps na mesa. Não tem como. Eu sinceramente, esta notícia hoje é a notícia que está aterrorizando a esquerda brasileira. Eles vão perder o seu principal base de sustentação, que é o narcotráfico, que são as facções criminosas. O que esse pessoal vai fazer agora? Agora nós vamos ter que virar um país igual a Líbia, onde os grupos terroristas se infiltram, se escondem e vai aos Estados Unidos e mandam drones ou ataques diretos a esses grupos terroristas, porque esse país é conhecido como um país acolhedor de grupo terrorista. O Brasil, o governo brasileiro, passa a ser considerado um governo acolhedor de grupos terroristas. Olha a gravidade disso, gente. Cara, esse povo foi arrumar briga com alguém que vocês não estão entendendo, que não arruma briga com Donald Trump. E te digo mais, quem vai ficar morrendo de medo agora, e muito provavelmente o tráfico vai diminuir, esse pessoal vai debandar, a esquerda vai enfraquecer antes mesmo da primeira ação ser executada. Meus amigos, agora com essa nova decisão de Donald Trump, ele pode simplesmente fazer operações militares em outros países aqui na América Latina. Lembra que ele foi lá no Irã e soltou uma bomba lá e acabou com aquela guerra que estava acontecendo? Então, paz entre a força. Eles conseguem conquistar a paz com a força estrondosa que eles têm. E Nicolás Maduro, como vocês sabem, ali na Venezuela, já passou de todos os limites. E se ele cair, a gente sabe que o sistema aqui no Brasil vai tremer. Imagina se os Estados Unidos fazem uma operação militar na Venezuela, onde eles depõem aquele governo, que é um governo totalmente irresponsável, um governo que não é o que o povo lá queria. A gente sabe que as eleições foram fraudadas. Então imagine, numa situação, hipótese aí, que os Estados Unidos invade a Venezuela e pega o Maduro. Como vai ficar o Lula? Como vai ficar o sistema aqui no Brasil? Vão ficar tremendo de medo. É isso que está acontecendo. Isso aqui é uma bomba que pode virar o jogo de uma vez por todas. E, meus amigos, o Hugo Mota, a gente mostrou ele aqui, né, mais cedo, mostrando, falando que não foi golpe lá no 8 de janeiro, foi uma baderna, eles têm que pagar, mas está muito extravagante, a pena está muito grande para aquele povo. A gente vê que os ventos estão mudando, mas ele está sempre ali acatando ainda assim a esquerda. E aqui agora ele quer suspender mandatos da oposição que fizeram aquela obstrução. Isso aqui a gente não pode deixar acontecer. Nós temos que cobrar deputados e senadores para que isso não aconteça. Olha só o Van Hatten. Suspender nossos mandatos por 6 meses é golpe. O deputado critica a representação feita por Lindenberg Farias contra opositores. Olha só. Nessa sexta-feira, o deputado Marcel Van Hatten reagiu à representação feita pelo deputado Lindenberg Farias contra ele e outros 4 deputados da oposição, pedindo para que eles sejam suspensos de seus mandatos por 6 meses. O pedido do petista está relacionado à obstrução que a oposição realizou na Câmara dos Deputados, né, pressionando aí pela anistia. Vamos escutar aqui o que o Marcel Van Hatten falou? Olha aí. Olá pessoal, parei tudo que eu estava fazendo para gravar esse vídeo porque é seríssimo. Lindenberg Farias, do PT, entrou com representação contra mim para suspender o meu mandato por 6 meses pela obstrução que a gente fez na Câmara dos Deputados. Aliás, não foi só contra mim não, foi também contra o Polon, contra a Júlia Zanata,
contra o Zé Trovão e também ele entrou contra o deputado Paulo Bilinski. Ele está querendo penalizar a oposição por fazer uma obstrução pacífica, enquanto eles sim do PT, quando fazem invasão, quando fazem ocupação, é sempre na base da violência. É bom lembrar que se teve violência naquela noite, o único fato registrado foi da deputada Camila Jara agredindo o deputado Nicolas Ferreira. E agora querem nos punir a 1 ano e meio do fim do mandato com 6 meses de suspensão. Isso sim é golpe na democracia. E aproveito esse vídeo para dizer que mais surpreendente ainda do que o PT entrar com uma representação contra nós é o Estado de São Paulo, que eu estou chamando de Estado da Venezuela, dizer que nós temos de ter uma punição exemplar pelo que fizemos, defender você, defender o Brasil. O Estadão defendendo punição exemplar, será que é a mesma punição que eles deram para o jornalista, o fotógrafo, que eles demitiram por ter clicado Alexandre de Moraes mostrando o dedo médio para a população brasileira? As pautas que estamos defendendo, a anistia, o fim do foro privilegiado e também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes são majoritárias na população brasileira e no Congresso Nacional. A maioria dos deputados e dos senadores são a favor dessas pautas. Não querer colocá-las em votação é que é ser antidemocrático o Estado de São Paulo. Para o PT, nem adianta falar isso, porque eles gostam de ditadura e por isso estão fazendo do nosso país, sob o governo Lula, com o consórcio do STF, uma ditadura. Mas nós vamos continuar enfrentando até o último momento. E se for para sofrer injustiça, para defender aqueles que estão sofrendo muito, mas muito mais injustiças do que nós, eu sofrerei, mas lutarei até o fim pelo que é correto e pelo que é justo. É muito importante o recado do Márcio Van Hatten, gente. Nós temos todas as bases democráticas, porque a gente não vive um Estado democrático de direito. Tá, na nossa Constituição diz que todo o poder emana do povo. Então, quem manda é o povo brasileiro, certo? Aqui, tá ok. Como nós exercemos esse nosso poder? Através de nossos representantes. Então, nós exercemos o nosso poder através dos deputados e senadores que a gente coloca lá para fazer as nossas vontades, para apoiar a vontade popular. Então, nós temos a maioria na Câmara, nós temos a maioria no Senado querendo uma pauta, que é a anistia. Nós tivemos grandes manifestações no domingo, onde lotamos cidades no país inteiro, mostrando que, além da maioria no Congresso, nós temos também a vontade popular nas ruas. Então temos todos os elementos democráticos para aprovar a anistia, correto? Até aqui tudo bem, qualquer um entende. Vem a Folha de São Paulo, diz que os golpistas que estavam fazendo a obstrução têm que ser punidos, que os deputados eleitos pelo povo, que formaram a maioria e estão lutando por essa pauta, tem que ser punido, tem que ser afastado e a pauta anistia não tem que ser votada? Por que eles não abrem o noticiário então e já revelam para o mundo todo que nós não vivemos em uma democracia? Que vivemos em uma ditadura completa? Porque nós conquistamos todas as bases democráticas para aprovar uma pauta. Com a vontade popular que o povo mostrou no domingo e a obstrução feita no Congresso mostrando que temos maioria na Câmara e no Senado, essa pauta tinha que ser aprovada no mesmo dia. Se o presidente Hugo Mota fosse realmente um presidente que representasse a vontade popular do povo, ele colocaria em pauta no momento da obstrução. Porque o povo brasileiro já deu o recado no domingo. Conseguimos a maioria da casa. Mas não, nós não vivemos em uma democracia. E aí eu posso estar cometendo um crime aqui agora. Porque até falar que nós não vivemos em uma democracia hoje é perigoso. Mesmo com todos os elementos mostrando que é isso que acontece. Quem decide é uma cúpula lá no poder, um sistema que foi aparelhado, onde os verdadeiros imperadores do Brasil decidem o que querem no Brasil. Hoje não é mais a vontade popular. Hoje não é mais o povo. É assim que tá acontecendo no Brasil. Quero pedir para você me ajudar a compartilhar esse vídeo. É muito importante que vocês me ajudem a divulgar o que tá acontecendo no Brasil. Isso aqui é muito grave. Nós precisamos mostrar pro mundo todo o que tá acontecendo. Então me ajuda a compartilhar, tá? Manda nos grupos do WhatsApp, do Telegram, Facebook, Instagram, aonde você puder. E claro, comenta aqui embaixo a sua opinião, dê o seu posicionamento, é muito importante, tá? E se inscreva no nosso canal. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.
Bomba sobre a figura de Alexandre de Moraes. Ele pode ser afastado às pressas. Além da exigência, né, que já existia do governo de Trump contra Moraes, uma série de informações muito graves e bombásticas envolvendo o setor jurídico chegam, inclusive acusando Moraes de ter deturpado as questões de direitos humanos. Ontem, por exemplo, uma nova denúncia chegou de que uma idosa, né, que foi levada, presa pelo dia 8 de janeiro, acabou sendo surrada, gente, na prisão. E ela traz detalhes terríveis sobre a questão jurídica e o que teria acontecido com ela. Lembrando que o próprio Moraes já havia sido denunciado à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Além da denúncia dessa idosa, surge um filme com especificações, né, do que teria sido feito pelo Moraes nesses últimos tempos, e também juristas alegando, né, que todo o processo de Bolsonaro poderá ser anulado se não houver justamente o afastamento da figura de Alexandre de Moraes. Você acha que ele deve ser afastado realmente às pressas, como inclusive é um pedido da direita, né, através do próprio impeachment do Moraes? Comenta aí. Olá, eu sou Fernando Borges, esse é o TV News no ar. Está chegando aqui com a gente, não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a própria plataforma entende que você está com a gente. É rápido, é fácil, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. E se for a sua primeira vez aqui, além do joinha, se inscreva. Lembrando que ao lado do botão da inscrição há o desenho de um sininho. Clica nele, ative, né, esse sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real e bora pro vídeo. A gente já começa, né, gente, com a bomba, né? Novas informações cruciais sobre a figura de Alexandre de Moraes chegam. A gente lembra, né, que já tinham sido vazadas informações da direita e também de jornalistas estrangeiros contra Alexandre de Moraes. Isso ganhou o apelido, inclusive, de vaza-toga, e também surgiu a informação dada por um jurista de que essas revelações da chamada Vaza-Toga 2 podem anular o processo envolvendo Moraes. Além dessas informações que já tínhamos e também de toda a movimentação, né, na Câmara e no Senado, que pede justamente, né, o afastamento às pressas de Alexandre de Moraes, novas informações que para a direita são consideradas provas contrárias a Alexandre de Moraes chegam. A começar, uma idosa, gente, que foi espancada, gente, na prisão, porque não teve o direito, né, de, mesmo sendo uma senhora idosa, de responder a esse processo domiciliarmente. Olha só o que aconteceu. Alves do Nascimento tem 62 anos. Condenada a 14 anos de prisão pelo envolvimento nos atos de 8 de janeiro, ela cumpre pena na penitenciária feminina de Florianópolis, em Santa Catarina, desde 2024. Na última noite do último dia 4 de agosto, a idosa foi brutalmente espancada por outra detenta, uma criminosa, quando se preparava para dormir. O relato do advogado Luiz Felipe Cunha, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, é de arrepiar. Lene apanhou, foi surrada na cadeia, porque as pessoas que já estão com as penas, cumprindo as penas, né, apenadas, elas já são colocadas com presos comuns, ou seja, com traficantes, com latrocidas, com homicidas, com, às vezes, pessoas de facções, às vezes não, faccionados, e quando descobriram, na segunda-feira, que ela era uma patriota, surraram ela covardemente. Marina Helena, essa notícia ela tem várias e várias camadas. Primeiro que a imagem é forte, a gente viu ali o tamanho do hematoma numa senhora de 62 anos. Tá aí na tela para vocês, olha o tamanho
do hematoma no rosto de uma senhora de 62 anos que não cometeu crimes, que é o que mais choca. Ela não está presa porque ela matou, porque ela roubou, porque ela estuprou, fez qualquer coisa. Não, ela está presa porque tinha ideias que incomodam o sistema. Esse é o motivo da prisão, se a gente for colocar aqui no bom português. Mas isso choca porque quando os criminosos souberam quem ela era, é que agrediu. Me fez lembrar aqueles vídeos que sempre circulam em rede social de criminosos falando da diferença do governo petista e do governo da gestão anterior federal, que era tocado pelo Jair Bolsonaro. Juscelene Costa foi espancada e imagina como que é a vida dessa senhora que está sofrendo com depressão, crises fortes de ansiedade, ao dividir uma cela com a sua torturadora. Essa que é a realidade. E a Juscelene está sob tutela do Estado. Então, é algo gravíssimo. Se alguém tinha alguma dúvida de que Moraes é um violador de direitos humanos, eu acho que ao ver essa foto, ninguém mais pode ter. O que a gente está trazendo aqui é tortura que foi acometida contra pessoas inocentes. Como é que pode uma senhora como essa dividir cela com homicidas, traficantes? Por quê? Porque a pena dela equivale a desses crimes, o que é um verdadeiro absurdo aqui no nosso país, e a gente tem dito isso dia após dia. Não é dos brasileiros o sangue do Clezão, não é dos brasileiros a tortura a que Moraes está submetendo o Daniel Silveira, ou a solitária a que foi submetido Felipe Martins, né? Todos esses casos de tortura esse sangue não está nas nossas mãos, infelizmente, mas está nas mãos de Moraes. O advogado procurou, os advogados da dona Juscelene procuraram a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Americana. Olha que ponto que a gente chega, né? Tem que ir lá para fora, porque a solução interna tarda demais, né? Para denunciar esse abuso. Então, nesse momento, mais uma prova da violação de direitos humanos de Alexandre de Moraes. Eu fico só me perguntando isso, quanto tempo vai demorar para o Brasil finalmente anistiar essas pessoas? Vamos torcer para a semana que vem esse acordo aí que dê frutos, né? Que primeiro saia ao fim do foro mesmo e que isso permita se votar a anistia, porque isso é fundamental. Lembrando, né, gente, que existe, né, toda a discussão, né, envolvendo o parlamento, né, brasileiro, tanto Câmara como também o Senado, sobre tanto impeachment de Moraes, como também a anistia que foi citada. Mas também tem a ação, né, do próprio governo, né, americano, que cada vez, né, tem anunciado, né, novas atitudes, novas ações contra o próprio Moraes. E ontem, a própria OAB, né, gente, a Ordem dos Advogados do Brasil, depois de um caminho e de um tempo muito longo, né, passando um pano para o Moraes, acordou e fez uma reflexão e trouxe, né, um pedido forte, né, contra Moraes, que aumenta, né, os pedidos para que ele seja afastado às pressas, né, em relação ao seu cargo, que algo seja realizado no Brasil. Prestem só o que chega, né, da OAB, preste atenção nesse momento do que chega da OAB, e também a crítica, né, que o André Marcília, um crítico, um especialista político, faz a essa organização pela demora em que houve nessa resposta. Enquanto, claro, a gente assiste, se você ainda não deu joinha, é o momento de clicar no like, porque isso é explosivo e muito grave. Pois é, isso é um pressuposto, né, Alexandre? Aliás, tive também o prazer de te ver hoje, foi muito bom. É um pressuposto da advocacia, né, da entidade de classe que defende a advocacia. O advogado, ele consta na Constituição como essencial à administração da justiça. Então, a OAB, que representa o advogado, claro, deveria também estar nessa mesma seara. Se o advogado é essencial à administração da justiça, imagina então a entidade que os regula, ou os acolhe, ou os deve proteger. No entanto, o que a gente tem hoje é a OAB fazer exatamente o papel oposto, defender o poder. Num estado como o nosso, num país como o nosso, que é um país opressor, que é um país autoritário e tem se tornado cada vez mais, né, a tarefa de advogar
A gente tem visto, hoje você, mesmo a atividade parlamentar está sendo impossibilitada, qualquer atividade, parece que a única coisa que você, se você não faz parte do establishment, se você não faz parte do governo, se você não é do judiciário, a única coisa que você tem a fazer é obedecer e ficar quieto. Me parece que é isso. Bom, mas advogar dentro de um estado desse é sem dúvida uma tarefa de confronto com o poder. E aí é que entra a OAB. A OAB deveria estar ao lado de quem confronta-se com o poder, mas a OAB está ao lado do poder. Ela hoje é sustentada pelo poder porque ela representa uma casta de advogados que flerta com o STF, tem trânsito com o STF, justamente nos escritórios aqui de Brasília, aos quais vocês, inclusive antes da minha entrada, estavam se referindo. Um deles é o do ministro Moraes e dos outros ministros, ou de outros ministros do STF, e também de outros tribunais e assim por diante. Então isso tudo é muito ruim porque nós estamos à deriva, estamos a ver navios, vamos dizer assim, porque se nós, cidadãos, advogados, jornalistas, temos as nossas entidades completamente desmanteladas e atreladas ao poder, bom, quem nos defenderá? A gente tem visto frequentemente um avanço cada vez maior e de criminalização mesmo a qualquer atividade que derive da fala, qualquer atividade que de alguma forma confronte, sirva para confrontar-se com as autoridades. É isso que os parlamentares fazem, fizeram no Congresso, é isso que advogados fazem, é isso que jornalistas fazem, e essas atividades têm sido completamente desidratadas, os seus direitos têm sido totalmente relativizados. É muito perigoso o que nós estamos criando no país. Um Estado absolutamente que vive apenas das suas autoridades. Quem é autoridade vive, então, muito bem. Quem não é autoridade vive à margem da lei ou abaixo até mesmo de um título de cidadão, ou como a gente viu até na Vaza Torta 2, até tratados de forma desumana. É dessa maneira, portanto, que quem não é autoridade nesse país está, e essas entes estão do lado das autoridades e não do nosso lado. É isso, né? Inclusive saiu a informação, né, gente, essa semana, de que, por exemplo, os ministros do TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, teriam criado uma espécie de sala VIP, gente, só para eles, no aeroporto de Brasília, e agora isso virou alvo de investigação. Então o judiciário está tomando atitudes, né, cada vez mais graves, não só o próprio STF. Tem aí, o Ministério Público pede ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que suspenda a obra de sala VIP para ministros do TST em aeroporto de Brasília. Eles estavam construindo uma sala VIP só para eles, porque eles não queriam lidar com pessoas que eles chamaram de pessoas inconvenientes, ou seja, nós, pagadores de impostos, que mantemos, né, esses tribunais, não só o TST, mas também o STF e os demais tribunais, somos agora pessoas inconvenientes porque estamos a discordar, né, gente, de decisões. Então, se você discorda da decisão do tribunal, você é antidemocrático. Se você discorda da atitude de um ministro, seja lá do qual tribunal for, você é inconveniente, né? Agora parece, né, que essas pessoas, elas não estão aptas à crítica. Só que o afastamento de Moraes vai virando uma questão cada vez mais palatável conforme os dados e informações vão chegando. Por exemplo, o jornalista Sérgio Tavares, ele deu, né, uma entrevista bombástica à Auriverde sobre um filme, um documentário, né, que está sendo feito e que traria provas, né, em especial sobre a situação do próprio Alexandre de Moraes. Prestem atenção no que ele vai contar nesses detalhes. Veja até o final dessa fala, porque, gente, isso é gravíssimo. Isso é muito sério. Se você concorda, né, que está na hora de afastar o Moraes, por gentileza, dê aí também o seu joinha. Preste só atenção no que ele vai falar. Agora, com esta produção do The Fake Judge, enquanto o regime estiver no Brasil, eu não posso entrar no Brasil de maneira nenhuma, porque ou me matam ou me prendem. Então, esse nosso abraço, que eu também tenho muita saudade, vai ter que ser guardado para, se calhar, nos encontrarmos fora do Brasil. Mas deixa dizer que estou muito feliz porque, de facto, a estreia correu muito bem. Enchemos 2 salas, esgotámos 2 salas de cinema aqui em Lisboa, na mítica sala Cinema City. O que eu vos posso dizer é que toda a gente chorou bastante, porque o que se passa no Brasil mexe com a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, aliás, destruídas, famílias inteiras destruídas. Houve muito choro, eu próprio chorei, embora tenha sido eu a fazer o filme, mas também houve momentos de alegria e de ovação. E posso-vos dizer que uma das grandes ovações foi feita logo no final, quando eu me despeço do documentário e aparece a capa do The Fake Judge 2, já com o Gilmar Mendes. E a alegria das pessoas em saberem que o Gilmar Mendes vai ser exposto também foi incrível. As pessoas gritaram, levantaram-se.
e foi muito emocionante. E então agora seguem-se Orlando, Madrid, Espanha, França, Paris, Londres, Roma, Milão, Nova Iorque. O mundo vai saber quem são os criminosos que estão a atentar contra a Constituição do Brasil e a cometer crimes contra a humanidade, porque este documentário, Alexandre, diz as coisas como elas são. O STF é um gangue, uma quadrilha, cada um dos ministros é exposto como nunca foi, o golpe eleitoral é exposto, a cilada do 8 de janeiro é exposta, o percurso promíscuo com chantagem, com assassinatos, com ligações ao PCC de Moraes é exposto. Tudo é exposto ao pormenor, com todos os detalhes desde 2021 até 2025, incluindo agora estas atrocidades com Bolsonaro, que ainda foram a tempo de entrar no documentário. Agora, Sérgio, no momento, a gente estava aqui torcendo para o documentário, tinha a ideia de sair em maio, aí você, puxa vida, a pauta, viajei muito, vai ficar para junho. Aí, Sérgio, não podia sair no melhor momento, não tinha melhor hora para isso acontecer, porque aliado ao documentário tem sanção aos ministros do Supremo que perderam visto para os Estados Unidos, tem a Magnitsky que chegou para Alexandre de Moraes e deve agora nos próximos dias também sancionar outros ministros da casa, tem vaza-toga da última segunda-feira do Schallenberger, tem também Mike Pence na Comissão de Assuntos, Relações Exteriores da Câmara, mostrando toda a interferência americana no processo eleitoral brasileiro via tribunal. Ou seja, a gente estava aqui ansioso pelo lançamento do documentário do filme, mas chegou na melhor hora, viu, Sérgio? Aí, né, você viu, né, algumas das informações que chegam e a pressão, né, que aumenta contra o ministro Alexandre de Moraes. Você concorda que já passou da hora de Alexandre de Moraes ser afastado do cargo? E mais, lembrando, né, que há, né, todo um burburinho nos bastidores de que a esposa de Moraes, a Viviane, ela vai ser alvo também da chamada Lei Magnitsky. Merece também sofrer essa ação a esposa de Moraes? Comenta aí enquanto, claro, você dá o seu like e se inscreve. Gratidão sempre! Vamos lá, Brasil. Fábio Alvarenga já na primeira notícia aqui, atualizando vocês sobre os principais fatos que acontecem hoje, neste sabadão bombástico nos Estados Unidos. Preste bem atenção, porque acompanhe aí na sua tela, porque daqui a pouquinho você vai ver a fonte aí da CNN Brasil. Governo Trump chama Eduardo Bolsonaro para reunião urgente em Washington e tudo isso aconteceu devido às graves denúncias vindas agora do Poder Legislativo e você vai se surpreender. A única coisa que o Fábio Alvarenga, aqui do canal Direto no Assunto, pede para você é a sua atenção, que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhuma notícia de última hora. Vamos lá então, sem enrolação. O que acontece? As chances de Alcolumbre e Mota pautarem o pacote da paz, diz aqui a notícia, dos bolsonaristas, você vai entender. A crise política que gerou uma chamada da Casa Branca para uma reunião de urgência, sim, em Brasília, gente, aconteceu desde o início desta semana e evidencia, sim, a crescente pressão da oposição bolsonarista sobre os presidentes da Câmara dos Deputados, que é o Hugo Mota, e também do Senado, o Davi Alcolumbre. O pacote da paz, composto pela anistia ampla e irrestritiva, gente, aos acusados aí de atentarem contra a democracia do Brasil, é o pontapé inicial que ocasionou, para quem não sabe, a chamada dos representantes da Casa Branca, Eduardo Bolsonaro. Para quem não sabe, preste bem atenção,
Muitas denúncias que chegam nos Estados Unidos, elas são acompanhadas pelos congressistas americanos que acompanham de camarote a Revista Oeste aqui no Brasil para buscar atualizações sobre as decisões do Tribunal de Justiça e o sancionado pela Lei Magnitsky, o Alexandre de Moraes. Apesar da pressão dos representantes da base da direita conservadora, os Estados Unidos descobriram que as chances de que as 3 demandas sejam integralmente pautadas são mínimas. Isso daí mexeu com os Estados Unidos, porque eles acompanharam o tumulto que aconteceu ali no Congresso Nacional, devido, gente, os parlamentares terem até que obstruir a casa fisicamente, sentando ali na cadeira, barrando a mesa dos comandantes, tanto do Senado como da Câmara, para chamar a atenção do mundo que eles estão virando as costas para a vontade do povo brasileiro, que em sua maioria saíram sim em milhões, contando aí cada estado que teve manifestação às ruas pedindo o impeachment e o fim das investigações contra o ex-presidente da República e também os patriotas que estão presos, gente, senhoras de 70 anos de idade e por aí vai. Então, o Eduardo Bolsonaro foi chamado às pressas para uma reunião de urgência e agora você vai entender aqui os detalhes. O que acontece? O deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram convidados pelo governo dos Estados Unidos a fazer uma nova rodada de conversas com autoridades do governo americano e auxiliares de Trump. Bom, nós avisamos, né? Que tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota poderiam cair na Lei Magnitsky se virassem as costas para o povo brasileiro e eles estão fazendo isso. Tem aí também o Gilmar Mendes, o Flávio Dino e o Zanin que devem entrar na Lei Magnitsky, uma vez que eles não poderiam também estarem julgando o ex-presidente da República. Os encontros foram marcados, sim, para quarta-feira, dia 13 e quinta-feira, 14, meu irmão. 2 dias de reunião pesadíssimas da semana que vem em Washington. Os americanos querem ouvir informações atualizadas sobre as questões políticas e jurídicas no Brasil. Vocês vejam que eles buscam o Eduardo Bolsonaro, por quê? Porque a imprensa que ela é comprada, ela é vendida, ela distorce os fatos. E os representantes do Brasil estão fazendo a mesma coisa, virando as costas para os Estados Unidos, afrontando ainda mais as decisões americanas, e nós temos que de fato mostrar a verdade que está escondida por detrás dessas decisões absurdas que nós estamos vendo acontecer aqui em nossa nação. Primeiro, a nossa luta é sobre a liberdade de expressão. Quando a liberdade de expressão ela é derrubada em uma nação, os Estados Unidos começam a enxergar, não só os Estados Unidos, gente, qualquer país como os da Europa que defendem o livre pensamento, o direito de ir e vir, eles enxergam essa nação como uma nação que está pendendo para uma ditadura. Isso daí é muito grave para quem não sabe. Apesar, gente, de que os rumores de que Hugo Mota e Alcolumbre, como vocês ouviram aí, não devem pautar a anistia agora, a Casa Branca, então, viu que o povo saiu às ruas, viu que o ex-presidente da República foi preso por apenas falar ali alguma coisinha no celular, eles vão agora, meu irmão, apertar ainda mais o cerco. Conforme a CNN informou aí, com a prisão domiciliar do ex-presidente decretada, Eduardo e Figueiredo estão trabalhando para que o governo dos Estados Unidos apliquem sanções, sim, a magistrados que andarem
e apoiarem as decisões do relator aí que está vindo a todo momento, não só dele, mas também do Ministério Público Federal, que é representado por Paulo Gonet. Então a situação é muito séria, é muito delicada, nós temos que ir dar voz à verdade, porque a verdade ela vai de fato provar quem está falando aí e representando o povo brasileiro. Para quem não sabe também, o que acontece? O parlamento, fazendo aquela obstrução que fez, eles deram um sinal para os Estados Unidos mostrando, olha, essa casa aqui, mesmo nós conseguindo a maioria das assinaturas do Senado, mesmo nós conseguimos a maioria do apoio para com a anistia, ela está falando não para a maioria, ela está falando não para o povo brasileiro, e isso nós não podemos permitir, nós não podemos aceitar. Então é isso, meu irmão, que está acontecendo dentro desse país, e nós temos que de fato apoiarmos aí essa reviravolta para que o povo brasileiro então saiba da verdade que está sendo aí apregoada dentro dos fatos provados pela direita conservadora. Ou eles, para mim, a única solução é o seguinte: ou eles anulam tudo isso daí, que isso daí já passou, na minha opinião, de uma aberração de circo, ou então nós não queríamos, muitos vão entrar na Lei Magnitsky, porque essa reunião de urgência na Casa Branca deve provar isso daí. Fábio Alvarenga, daqui a pouquinho eu volto aqui com novas informações. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.